Hello, my dears, how are you? Olá, meus queridos, como vocês estão? Eu estou bem, espero que todos estejam bem. Vamos à nossa aulinha sobre o Simple Present, que equivale ao presente do indicativo na língua portuguesa, que indica as ações habituais, aquilo que nós fazemos agora, sempre no tempo presente, o momento, agora, que também é usado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências no tempo atual, momento, agora, certo? Ele pode vir com alguns advérbios para indicar a frequência com que isso acontece, certo? Por exemplo, now, que é agora, always, sempre, never, nunca, today, hoje, everyday, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente, usually, usualmente. Por exemplo, I study every day. Eu estudo todos os dias. Vou me lembrar uma outra frase aqui. I walk sometimes. Eu caminho às vezes. Certo? Vamos lá. E uma regrinha que fica bem fácil. Por exemplo, o verbo. Em inglês, o infinitivo dele é formado to mais o verbo. Então, to study. A conjugação é simples. Você tira o to, fica o verbo, você coloca o sujeito e o restante da frase. Por exemplo, I study every day. Eu estudo todos os dias. Mas, nas terceiras pessoas, que é he, she e it, ele sofre uma pequena flexão. Na maioria das vezes é o acréscimo do S. Mas, como na língua portuguesa tem as regras de exceções e mudanças, na língua inglesa também. E eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Na tabelinha aqui, como eu já disse, a maioria dos verbos acrescenta S. Verbos terminados em SS, SH, CH, O e X, acrescenta-se ES. Por exemplo, we pass, nós passamos, ou I pass, eu passo. Na terceira pessoa, ele recebe o acréscimo de ES, por exemplo, he passes, she passes, she wash, it washes, he goes, he lets, certo? Verbos que terminam em consoante mais Y, retira-se o Y e depois acrescenta IES. Por exemplo, I study. He, she, it studies. Retirei o Y e acrescentei IES. Verbos que terminam vogal mais Y. Acrescenta-se apenas o S. A forma negativa é bem simples. Você vai usar a partícula not, que é não. O verbo auxiliar the mais not. Ou então a forma reduzida contracta don't, por exemplo. I don't like... estou pensando numa coisa que eu não gosto. I don't like funk. Eu não gosto de funk. Ok? O exemplo aqui. I don't ou I do not, mas no dia a dia em inglês é mais comum forma contracta, certo? I don't speak Italian. Eu não falo italiano. E para he, she, it, aqui também nós temos uma regrinha. Ao invés de do, a gente usa o does. She doesn't ou she does not have lunch at home. Ela não almoça em casa. A forma interrogativa. Usa-se the e does novamente, só que no começo da frase. E a interrogação no final. Por exemplo, do you go out with your friends? Você sai de casa com seus amigos? Se eu quisesse afirmar, eu diria apenas you go out with your friends.
Você sai de casa com seus amigos. Quando eu quero fazer a pergunta, eu coloco primeiro o verbo auxiliar the ou does, se for na terceira pessoa, e ponho o resto da frase. Do you go out with your friends? Você sai com seus amigos? Estou fazendo a pergunta. Na interrogativa, the no começo da frase e o sinal de interrogação no final, certo? As short answers. Após fazer a pergunta, por exemplo, do you go out with your friends? Você sai com seus amigos? Eu posso responder que sim. Então, yes, I do. Eu não preciso completar a frase novamente. É uma short answer. Yes, I do. Se eu não sair com os meus amigos, se eu não saio. No, I don't. Certo? Aqui o resumão. Novamente, afirmativo. O, Z, S, S, C, H, S, X, acrescenta-se S. Terminação Y, depois da consoante, retirar o Y e acrescentar IS. Terminação Y, depois de vogal, acrescentar apenas S. Negativo. Do not ou don't, mais o verbo no infinitivo sem o to. Reparem, cada vez que você usa a partícula do ou does, você não precisa mudar o verbo na terceira pessoa. Ele volta à sua forma original de infinitivo sem to. Negativo, que eu já estava falando. Do not ou don't, ou does not ou doesn't. Interrogativa, verbo auxiliar do ou does, quando é na terceira pessoa, mais o sinal de interrogação. Aqui eu tenho alguns exercícios, complete usando o simple present tense. Por exemplo, Anna loves the Jane Austen work. Terceiras pessoas, Anne, ela. Então, na terceira pessoa, ao acréscimo de E. Então, Anna loves. Caio, go. No caso, os verbos que vocês vão usar estão na frente entre parênteses, certo? E o próximo exercício, eu tenho uma frase na afirmativa. They work hard every day. Vocês vão passar para negativa e para interrogativa. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só me chamar no grupo ou no meu WhatsApp particular. E espero que todos consigam. Beijos e até a próxima.